Existem algumas verdades que o corredor não está pronto para ouvir. E hoje eu vou trazer 3 verdades que, quem sabe, você não está pronto ou você não quer acreditar, certo? Bom, vamos lá, sem enrolação. A primeira delas é o quem sabe eu vejo mais durante a semana, tá? Que é a famosa compensação de treino. Você já faz isso? Você já viu falar? Espero que não, tá? Ou pelo menos não com esse nome, né? Mas indiretamente você já deve ter feito. O que é isso? É quando você não consegue encaixar os treinos ou você não faz o treino da forma que deveria. E aí, por exemplo, eu tenho treino terça, quinta e sábado. Tá? Então na terça eu fiz meu treino de 5 km certinho, aí na quinta eu falhei meu treino de 5 km. E aí no sábado eu tenho um treino de 10. O que normalmente a gente pensa? Se eu tenho um volume de 20 para fazer, 5 mais 5 mais 10, o que eu preciso fazer? Obviamente, juntar o 10 com o 5 e fazer um 15. Pois é, não é assim que funciona. Então, basicamente, acumular treinos em um só gera 2 problemas. O primeiro deles é que, quem sabe, você não seja capaz de suportar o tempo de exposição, que é, antes você estava preparado para fazer 1 hora, né? 1 hora em 10 quilômetros. Agora você vai ter que fazer 1h20, 1h30, 1h35. Depende. Ou seja, eu aumentei 50%, né? Eu aumentei muito o volume que estava previsto para ser feito. E isso eu estou falando de 10, 5 quilômetros, que é a maior realidade das pessoas que correm por lazer, ou às vezes quem não tem planilha, tá? Corre mais ou menos 5, 10 quilômetros. Tá, mas e se a gente estiver falando de alguém que esteja fazendo planilha e esteja com um volume lá de 40, 50, 60? Imagina fazer isso 1, 2, 3 vezes num longão de 15, 18, né? Se tu está se preparando para a maratona, 20 e poucos, e aí você vai lá e adiciona 5, 10 quilômetros a mais aquele tempo que já está bem organizadinho para te fazer. Pois é, isso acontece bastante. E se você está fazendo isso, você está errando feio, tá? Por que isso? Porque ao longo do tempo, o teu corpo ele vai estar sempre sobrecarregado um pouquinho a mais, tá? Pode ser que você fale assim, não, eu já fiz isso e não deu nada. Que bom, eu espero que não dê mesmo. Mas você está correndo um risco, aumentando a tua chance de gerar uma lesão. Por quê? Porque aumentos com uma progressão a mais do que 10, 20% já se torna um aumento bem agressivo, tá? Principalmente de uma hora para outra, por exemplo, dentro da mesma semana. Então, se você tem uma planilha de treino, você já deve ter reparado que o teu treino ele não muda muito de distâncias entre uma semana e outra. São detalhes, 10%, 15%, dependendo se tu está numa fase de choque, não é uma semana de choque, uma coisa que tem uma intensidade um pouquinho ali, a gente belisca numa intensidade um pouco mais forte e já volta. Mas ele está organizado, está pensado, né? Mas você vê que ela não muda muito. Então, quando você faz um aumento abrupto, mesmo que esteja no volume da semana, o tempo de exposição que você está tendo dentro de um treino, ele é muito maior. Então, normalmente, as pessoas que aparecem aqui falam assim, eu fiz um treino tal, começou a doer depois de uma intensidade tal, e aí tu vai ver, a pessoa errou ou no volume ou na intensidade. Ou foi forte demais, começou a correr, se empolgar, está muito motivado, acelera e está numa intensidade que das duas uma, ou tu não deveria estar, ou não tem necessidade de estar. Porque tem um detalhe que é muito importante aqui. Lembra que eu sempre falo que a gente vai subindo degrau a degrau, né? Então, é a adaptação, né? Eu forço para subir um degrau, esse degrau ele se cria e eu subo nele. Eu faço um outro treino, ele degrau se cria e eu vou sempre tentando subir. Às vezes eu tenho que descer uns degraus para descansar, e aí depois eu volto e vou fazendo esse volume. Desço sobre os degraus, desço 1, 2, depois tenho fôlego, só mais, e assim a gente vai indo. Só que o que acontece? Se eu tentar sair desse degrau e ir direto para 3, 4 degraus para cima,
Primeiro que eu não consigo criar tanto degrau assim de uma hora para outra, ou seja, eu não tenho uma adaptação proporcional ao meu esforço. Então eu estou jogando esforço à toa. Então basicamente não é porque meu volume da semana é 20, né, que eu vou juntar 10 com um treino de 5 e fazer 15 e eu vou adaptar 15. Não é assim, porque meu longão estava para 10. Né? Então, isso é um erro bem considerável que se você está cometendo, o que eu sugiro para que você que faça? Tá? Primeiro, se não conseguiu fazer um treino ou não saiu da forma que deveria, se você tem um treinador, avise seu treinador para ele fazer uma adaptação, tá? E não é acúmulo de treino, tá? Não é juntar um com o outro, ele vai fazer uma adaptação que está dentro da sua realidade. E se você não tem treinador, você corre por diversão, tá tudo certo. Sabe o que você faz? Faz de conta que não aconteceu. Aqueles 5 quilômetros que você pulou na quinta, ok, pulei na quinta, e sábado eu faço meu 10 quilômetros, meu 8 quilômetros, e na outra semana eu tento fazer da melhor forma possível para que eu não pule treino. E segue o baile, porque a consistência ela é a que mais importa. Então, pulei aquele treino, faz de conta que não aconteceu, faz de conta que eu fiz e continuo os treinos. Porque assim a tua chance de se machucar ou de exagerar no treino ou treinar desnecessariamente, ela vai diminuir bastante. A segunda dura verdade que você não quer acreditar ou que você não gostaria que fosse verdade, mas é que fortalecimento é o seu principal aliado para uma corrida saudável. Tá? Por que isso? Porque o fortalecimento ele vai nos dar o suporte físico para que a gente desenvolva essas habilidades da corrida, que ela precisa desenvolver na corrida. Tá? Então, se você não gosta do fortalecimento ou se você adora dar ouvido para as pessoas que dizem fortalecimento não funciona para nada, não, eu só vou fortalecer porque eu vou ficar grandão, vou ficar pesado, vou ficar com dor nas pernas, parará. Sinto te dizer que das duas uma, ou você está ouvindo as pessoas erradas ou as pessoas estão falando coisas erradas sobre o fortalecimento para correr. Por quê? Porque qual é a verdade sobre esse tema? Correr exige um fortalecimento para estruturar os nossos músculos para que ele consiga fazer a prática de atividade física. Porém, esse fortalecimento ele não é igual ao fortalecimento tradicional. Ele é um pouquinho diferente. Por que isso? Porque se a gente for pensar num fortalecimento tradicional, a gente está falando em hipertrofia, dano muscular, microlesões, para que eu agrida meu músculo e meu músculo pense, eu preciso aumentar de volume para aguentar toda essa tensão. Então, normalmente a gente vê fortalecimento até a falha, e aí a gente vê o pessoal saindo com as pernas bamba e com os músculos inflado, inchado e sai grandão. Beleza. Para a estética e para ganhos de músculo, de massa, funciona super bem. Mas para a corrida, isso acaba competindo um pouco com a corrida. Então, o que é o ideal no fortalecimento? É a gente investir em movimentos mais de força, com menos repetições e de preferência, e aqui quem sabe, dentro da verdade da corrida, do fortalecimento, seja aquela que a gente menos quer aceitar. Corredor não precisa fazer fortalecimento até a falha. Eu não preciso falhar no movimento. Eu não preciso fazer agachamento e tentar lutar e deixar as pernas bamba até não conseguir vencer. Eu não preciso disso. Por quê? Porque isso significa que eu estou levando meu músculo ao limite, isso vai gerar dano muscular e vai gerar aquela famosa dor tardia. Tá? E isso para a corrida é muito ruim, principalmente se você está fazendo um fortalecimento um dia antes de uma corrida ou de alguma corrida específica, algum treino de intervalado, um fartlek, enfim, treinos que exigem um pouco mais de concentração e também um pouco mais de velocidade e estímulo da corrida, desculpa. Então, basicamente, o que acontece? No fortalecimento, a gente foca em força, em melhorar nossa capacidade de suportar a carga da corrida. Então, lembre que a corrida, durante os passos, a gente pode chegar a 2 vezes o próprio corpo. Então, lembrando disso, a gente precisa manipular uma quantidade de carga na academia para que eu consiga suportar
esse volume e essa intensidade da corrida. Então, sim, se você chegar para o teu treinador ou para o teu instrutor da academia e falar assim, olha, eu quero fortalecer para a corrida, mas eu não quero hipertrofia, eu quero ficar forte para a corrida. E se você se deparar com um bom instrutor ou treinador, você vai ter um treino bem diferente daquilo que você vê o geral ali fazendo. Aquelas pessoas que fazem até a falha, vocês vão ver que o teu treino vai ser um pouco mais leve, né? Você não vai chegar até a falha e às vezes até um pouquinho mais enxuto e faz com que você acaba gostando um pouco mais de fortalecer, se esse é um das suas dificuldades, tá? Então, o fortalecimento, sim, ele é muito importante, mas sendo feito da forma necessária para a corrida e não o que a maior parte das pessoas faz quando está fazendo o fortalecimento voltado para a hipertrofia e para a estética. E a terceira e última verdade que você não quer aceitar é que o recovery, quem sabe, ele não funciona tanto quanto você acha que funciona. Mas calma, existem algumas técnicas que funcionam, outras funcionam mais ou menos e outras não funcionam, tá? Mas uma coisa que é importante, o recovery nada mais é do que um conjunto de técnicas que facilitam ou aceleram o processo de recuperação do corpo, tá? Mas não existe recovery melhor do que uma boa hidratação, uma alimentação saudável e uma boa noite de sono. Essa tríade, ela realmente é a que mais melhora disparado, tá? Por que isso? Porque ela é o nosso efeito biológico, o nosso corpo foi projetado para descansar assim. Então, quando você dá o subsídio para que o meu corpo consiga descansar, uma boa noite de sono, né, de 6 a 8 horas tá ideal, tá? E com uma boa hidratação, uma boa alimentação, tá ótimo. Mas a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, então a gente não consegue fazer muitas vezes essa tríade funcionar muito bem. Tá? E aí a gente tem umas técnicas que na literatura já tem se visto que não funciona tanto quanto a gente gostaria, que é a ventosa terapia e também a imersão de gelo. Tá? Tem alguns estudos atuais dizendo que dependendo, o gelo até atrapalha o efeito de adaptação do corpo, tá? Então, na dúvida, não faz. Ah, mas eu adoro a sensação de bem-estar. Beleza, se não é um treino-alvo, se você não está precisando toda aquela adaptação e que o corpo absorva aquela adaptação daquele treino, se é um regenerativo, se é uma prova, se é alguma coisa onde você não está aí tentando extrair o máximo da adaptação, quem sabe, ok, né? Ok. Mas se você está naquele treino de qualidade, quem sabe deixa assim, tá? Invista nessa tríade que eu falei antes, que eu acho que vai funcionar melhor, tá? Então a banheira, a imersão de gelo e também a ventosa terapia, elas não têm a função sistêmica que a gente gostaria que tivesse, certo? Então, uma outra que está sendo bastante em alta, que dá uma sensação muito boa, tá? É as botas pneumáticas. Eu vou te dizer que eu utilizo mais para sensação, ela dá uma sensação de bem-estar. Ela não vai descansar o músculo e vai dar um recovery, uma coisa astronômica, não, mas é bem confortável, tá? É uma coisa que eu não invisto 100% nisso, porque eu sei que o efeito dela não é tão significativo quanto a técnica que eu mais utilizo de recovery, que é a massagem. Aí a massagem, sim, é a melhor técnica de recovery que a gente tem atualmente, a que mais vai funcionar, porque ela vai agir direto no músculo e também ela vai ser uma boa técnica para a gente vasculhar áreas de tensão, áreas dolorosas e tentar trabalhar ali de uma forma um pouco mais focada. Tá? Então, a massagem realmente ela é a nossa melhor ferramenta de recovery que a gente tem. Tá? Então, se você vai investir numa ferramenta, invista numa ferramenta que a gente tem um pouco mais de comprovação do que ficar enxugando gelo com algumas técnicas que a gente já sabe que não funciona assim. Mas lembrando, recovery ele é muito bom, indicado, mas ele jamais vai ser melhor do que uma boa noite de sono, uma hidratação bem feita e uma alimentação saudável. E aí, me diz, qual dessas 3 verdades é uma novidade para você? Se você não sabia que
compensar treino é errado e muito perigoso, se você não vai no fortalecimento porque acha que você vai ficar pesado, lento, com dor tardia, ou se você é daquele que faz todo tipo de recovery na esperança de que todos eles funcionam e você não precise se tratar, se alimentar e dormir bem. Tá? Me diz aí nos comentários e também se ficou alguma dúvida ou algum ponto que você acha que é extremamente importante para a corrida, deixa aqui nos comentários. Também eu sei que o canal é pequenininho, mas deixa o like, se inscreva no canal, ajuda bastante eu difundir essa nossa conversa aqui sobre corrida de rua, tá bom? E eu vou deixar aqui nos cards um vídeo relacionado a dores no joelho, quais são os principais exercícios e uma sequência, quase como um tratamento de fisioterapia, se você tem dor no joelho, que vai ajudar muito e praticamente zerar a tua dor no joelho, tá bom? Clica aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, gente!